Falando que em Semana Santa, né, em Sexta-feira Santa, hoje é um dia de celebração para os religiosos, também conhecida como a Sexta-feira da Paixão. O dia marca a crucificação de Cristo após ter sido julgado pelo Sinédrio Judaico e pelo Senado Romano. E faz parte dos dias finais da Semana Santa, um dia sagrado principalmente para a religião católica. Por isso, é um prazer para nós receber aqui no Brasil Meio-Dia o cardeal arcebispo de São Paulo, Dom Odilo Scherer, que está nos nossos estúdios aqui e aparece aqui no telão comigo no Brasil Meio-Dia. Dom Odilo, muito boa tarde, muito obrigado, um prazer sempre recebê-lo aqui na CNN e poder conversar com o senhor que é uma liderança religiosa e também uma pessoa muito atenta às questões da nossa sociedade. A gente tem visto muito toda essa discussão do quanto a religião tem feito parte também da política no Brasil, das discussões políticas no Brasil. Então, neste momento, que é uma data tão importante de reflexão, principalmente para os católicos, mas para os cristãos em geral, queria ouvi-lo sobre como o senhor tem visto esta intersecção, seja do ponto de vista positivo ou mesmo negativo, entre política e religião. Mais uma vez, boa tarde, bem-vindo aqui ao Brasil Meio-Dia, Dom Odilo. Boa tarde, agradeço o convite para estar com você justamente hoje, na Sexta-feira Santa, e daqui a pouco em todas as igrejas aqui no Brasil nós estaremos fazendo a memória da paixão, morte e sepultura de Jesus, que é o centro da celebração da Sexta-feira Santa. Hoje tem muitas manifestações religiosas, não só nas igrejas, mas também nas ruas. De muitas maneiras se fazem as recordações da paixão de Cristo e certamente isso também fazendo confronto com o que hoje nós vivemos e o que representa também isso para a sociedade nos nossos dias. Houve um tempo em que, e não muito tempo atrás, em que se dizia que a religião ia desaparecer, que a religião não importaria mais, que as pessoas não se interessariam mais pela religião. O que, porém, os fatos estão desmentindo. Existem, certamente, mudanças no comportamento religioso, mas continua o comportamento religioso expresso de muitas maneiras. Hoje, sobretudo, há uma busca de uma expressão mais subjetiva, individualista, etc., da religião, mas ela existe, ela está presente, porque ela responde certamente a uma busca da pessoa, enfim, uma busca da humanidade, busca de respostas, busca também de dar respostas aos anseios mais íntimos da pessoa sobre a esperança, sobre o futuro, sobre o sentido da vida. E é claro que isso, de alguma maneira, também interfere sempre também na vida política, porque é difícil separar a vivência religiosa, não digo necessariamente das estruturas de religião, mas vivência religiosa, pessoal, da expressão política da nossa convivência. E por isso acontece muitas vezes momentos de uma maior, como você diz, intersecção entre religião e política, entre organizações religiosas e organizações políticas. Talvez nós estejamos vivendo, de um lado, este momento, sim, em nosso tempo, do outro lado, uma busca de expressar isso de uma forma diferente, isto é, em vez de as organizações religiosas se expressarem como tais na vida política, o estímulo para que as pessoas religiosas, enquanto cidadãs, se expressem, se manifestem e ajam, isto é, estejam ativas na vida política a partir das suas convicções. Dom Odilo, dentro dessa linha do que o senhor está falando, quer dizer, de que as pessoas que seguem, seja lá quais forem os credos, possam sim levar esses credos, esses valores importantes, como a solidariedade, a fraternidade, a compaixão com os mais necessitados para a política. Nesse aspecto seria uma atuação positiva nisso. Mas a gente tem visto uma série de exemplos, o caso que a gente retratou agora há pouco de Donald Trump, criando uma Bíblia para ser vendida para os seus apoiadores, e isso despertando um debate muito forte
nos Estados Unidos. Não é um país que tem uma comunidade católica importante, mas um país também com uma comunidade cristã bastante grande. Eu queria insistir neste ponto, se há, e o senhor já fez esta crítica em outros momentos, de instrumentalização da fé das pessoas, que aí sim deixa de ser uma atuação positiva e passa a ser algo nocivo essa mistura. Eu devo dizer que o fato de Trump lançar uma Bíblia é um fato muito recente e eu estou muito surpreso. Ainda não tive a oportunidade de me aprofundar nesse fato e, antes de tudo, a gente espera também a manifestação dos responsáveis, por exemplo, da Conferência Episcopal Norte-Americana ou das outras instituições e organizações religiosas não católicas, mas cristãs. Mas, de toda maneira, me surpreende muito essa iniciativa e, desde logo, devo dizer que me parece uma instrumentalização política da Bíblia fora de lugar, é absolutamente surpreendente nesse momento. Uhum. Deixa eu colocar uma outra questão aí, trazendo já para a nossa realidade aqui em São Paulo, Dom Odilo, que é toda a polêmica que está envolvendo uma iniciativa de vereadores da cidade de São Paulo, por meio da Câmara Municipal, para fazer investigações da atuação de algumas organizações não governamentais. E nestas investigações tem sido evocado o nome do padre Júlio Lancelotti, que tem uma tradição de atuação assistencial na cidade de São Paulo. A Arquidiocese de São Paulo, por meio do senhor, tem se manifestado a esse respeito, mas queria ouvi-lo sobre como está esta situação, como o senhor vê esta iniciativa da Câmara Municipal e dos vereadores da cidade de São Paulo. Antes de tudo, nós estamos acompanhando, enquanto Arquidiocese de São Paulo, o que se passa a respeito da matéria na Câmara Municipal e as eventuais acusações que publicamente foram feitas, divulgadas. Devo dizer que nós estamos investigando da nossa parte para averiguar a veracidade, a fundamentação, a credibilidade de tais acusações. Mas, de outra parte, surpreende bastante que a Câmara Municipal queira fazer uma investigação sobre um cidadão privado que está fazendo um trabalho social, um trabalho de caridade em relação a um problema social tão grande, tão gritante na nossa cidade de São Paulo. Primeiramente, porque Padre Júlio não é ONG, não tem ONG, não representa ONG, não é mandatário público, não usa dinheiro público. E, portanto, me parece uma CPI em cima da pessoa muito estranha, muito estranha. Eu espero que isso possa ter o seu momento de se esclarecer. Mas, por outro lado, a minha pergunta é, se Padre Júlio for tirado da jogada, digamos assim, do seu trabalho com os pobres, os moradores de rua, que ele faz em nome da Arquidiocese de São Paulo, que ele está encarregado pela Arquidiocese de São Paulo. Eu pergunto, isso resolve o problema dos pobres? Isso resolve o problema da Cracolândia, dos moradores de rua? Eu me pergunto se, de fato, a voz de Padre Júlio não está sendo uma voz incômoda, uma voz que não quer ser ouvida para não se enfrentar seriamente o problema que nós temos em São Paulo, que é público, notório. Vamos calar Padre Júlio? Pergunto, está resolvido o problema? O problema permanece, é o problema da cidade. Esse deveria ser um problema da administração pública, de todos os poderes da cidade. Antes de tudo, para ir à raiz do problema. O problema não é quem trabalha com os pobres. O problema é o que gera a pobreza, o que gera a Cracolândia, o que gera moradores de rua. Esse é o problema que precisa ser analisado. No mais, repito, nós estamos atentos para avaliar, para averiguar as acusações
feitas contra Padre Júlio, feitas publicamente, de domínio público. Portanto, nós levamos a sério isto e esperamos chegar, sim, à nossa conclusão da nossa investigação que nós estamos fazendo como normalmente se faz. Dom Odilo, para a gente encerrar, uma última palavra do senhor. A gente viu também imagens aqui, enquanto a gente conversava, do Papa Francisco. E o senhor é um dos líderes aqui da Igreja Católica, dos cardeais de São Paulo, do Brasil, aliás, que mais tem proximidade com o Vaticano. Como o senhor avalia até o momento, tem sido o principal legado deste papado do Papa Francisco e das mensagens que ele deixa nesse período? Papa Francisco tem trazido novidades no modo de ser Papa e também na sua atenção às questões da vida e da missão da Igreja. E isto se deve muito primeiramente à sua experiência enquanto bispo, um bispo de uma cidade, um país da América Latina, toda uma experiência de igreja da América Latina que ele traz consigo, leva consigo agora e essa experiência ele está usando para a sua missão em relação à igreja como um todo. Vamos encerrar aqui? E, portanto, nós temos em relação à missão do Papa Francisco muitas novidades. Primeiramente, uma maneira simples, despojada de se apresentar como Papa, como pessoa real, não como pessoa idealizada, pessoa real, próxima, alguém que responde a um telefonema ou faz algum telefonema, que se reporta a pessoas pessoais, individuais e não apenas a multidão, que mora de maneira simples, por exemplo, na Casa Santa Marta, em vez de morar no Palácio Apostólico, que dá entrevistas, que não se furta a responder entrevistas, inclusive a quem, a partir das entrevistas, expõe a vida dele. Então, isso é uma grande mudança, eu diria, no imaginário que nós temos a respeito do Papa, e muda muita coisa. Talvez algumas pessoas ficam até chocadas que imaginariam que o Papa tem que ser diferente, Mas o Papa, ele é um bispo de Roma, ele é uma pessoa real e ele tem relações pessoais com pessoas reais, de maneira que ele se expressa desta forma muito humanamente. Mas para dentro da igreja, da missão da igreja, o Papa está ajudando certamente a igreja a se tornar sempre mais autêntica para dentro de si, a sua missão. E este é um processo, como ele mesmo diz, é um processo longo, que dia a dia precisa ser levado avante e com o tempo vai produzir frutos renovados também na maneira de ser e de se apresentar da igreja. Agora, por exemplo, com o Sínodo Universal que está sendo levado avante e terá uma segunda parte da Assembleia no próximo mês de outubro, o Papa está chamando a igreja aquilo que é essencial nas suas qualidades. A igreja como comunhão, não uma igreja que é uma federação de grupos, uma federação de partidos, uma federação de tendências. Não, a igreja é um corpo com Cristo. Esta é a característica, senão não é a igreja de Cristo. Portanto, o que se busca é a união, a comunhão de todos. A igreja é participação, isto é, não é um grupo de clero que representa a igreja simplesmente. O Papa tem falado muito, a igreja não é uma instituição clerical. Não, a igreja é o corpo de Cristo, ou a igreja é a comunidade dos batizados, onde o clero desempenha um papel, mas o clero não é a instituição. O clero representa um serviço dentro dessa instituição e por isso o Papa chama todos os batizados a participar à sua maneira, de acordo com o seu dom, a sua situação própria, de maneira que não todos precisam rezar missa, não todos precisam ir ao púlpito e pregar, não todos precisam fazer determinadas ações representativas da igreja, que isso continua, naturalmente o clero continua tendo esse papel, mas todos têm, primeiramente,
uma situação de participação no bem da igreja. Isso é o mais importante, mais do que nas muitas ações, é no bem da igreja, o bem do evangelho, o bem da fé, o bem da esperança, o bem do amor de Deus, da misericórdia de Deus, o bem das promessas de Deus. E, por fim, a questão da missão, que talvez por muito tempo nós assumimos muito como missão do clero, é uma missão de todo o povo de Deus. O Papa está apontando muito para isso e chamando muito a igreja a caminhar por aí. E isso não é novo, está nas origens, mas ao longo do tempo, talvez como igreja, nós fomos esquecendo, fomos moldando a igreja de uma forma diferente. Então, agora se trata de novamente tornar a igreja mais autêntica, voltando a ser aquilo que era desde o começo. Dom Odilo Scherer, cumprindo meu compromisso com o senhor, deixa eu liberá-lo antes da 1h30 da tarde, porque o senhor também tem outros compromissos nessa Sexta-feira da Paixão, mas eu agradeço muito a disponibilidade do senhor de estar conosco aqui na CNN, portas abertas para outras participações. Mais uma vez, muito obrigado e uma boa Páscoa ao senhor, Dom Odilo. Muito obrigado, eu agradeço a ocasião, aproveito para saudar a todos e desejar também Feliz Páscoa a todos os telespectadores, internautas e a todos que trabalham na CNN. Muito obrigado mais uma vez.